nosso exemplo ele fala muito mais alto. Amém, irmãos? Seu exemplo vai fazer com que pessoas acessem a Deus. Vocês lembram quando Davi estava passando um tempo? Esse mesmo homem, que viveu tantos desafios na vida, ele estava passando um tempo que ele teve que fugir de Saul. Saul estava perseguindo ele e queria matá-lo. Ele foi parar dentro da caverna. Ele tinha os valentes lá, aquela gente, todo tipo de gente problemática estava lá com Davi. Davi discipulou essa gente, transformou essa gente. Mas teve um momento ali que Davi teve a oportunidade de matar Saul, aquele perseguidor dele. Davi teve a oportunidade de se vingar de Saul. E ele estava ali com seus valentes, e todos os seus discípulos estavam esperando a reação dele naquela oportunidade que ele teve. A reação de Davi foi: quem sou eu para matar aquele que Deus ungiu? Os valentes não entenderam nada. Mas sabe, irmãos, aquele exemplo de Davi, aquela postura de Davi em não negociar os seus princípios, mesmo diante das oportunidades, fez com que aqueles homens se tornassem homens leais a ele. Você tem que entender que tem gente que anda com você, mas está observando o que você está fazendo. E se Deus te deu alguém, se Deus te deu equipe, se Deus te deu um time para cuidar o seu exemplo, vai tornar pessoas fiéis ou infiéis a você. Se Davi tivesse, naquele momento, da oportunidade que ele teve, se ele tivesse se vingado de Saul e matado Saul, mais tarde, aqueles valentes poderiam ser infiéis a ele e fazer o mesmo com seu líder. Mas não é isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Davi, ele mantém os princípios dele e ele ensina pelo exemplo. Você tem ensinado pelo exemplo? Definitivamente, a melhor maneira de viver aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver dentro do discipulado é vivendo e ensinando pelo exemplo. Estratégias que a Bíblia nos ensina sobre o discipulado. Segundo, quanto mais saudável o discipulado, mais aliança e amizade se estabelecerá. Versículo 24. Diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Sabe, queridos, um dos grandes segredos do líder de sucesso é o amor que eles têm pelos seus discípulos. O que Jesus está expressando para Deus nessa oração é um amor intenso pelos seus discípulos. Ele não estava apenas dando para Deus um relatório de uma missão que foi confiada a ele, que ele fez por obrigação, não. Ele está dando um relatório para Deus de uma missão, mas que ele teve amor em realizar. Ele tinha amor pelos seus discípulos. Nesse versículo, Jesus está dizendo assim: Pai, eu gosto de estar com eles, eu amo essa gente. No discipulado, irmãos, o mais importante não é o quanto você sabe e o quanto você tem para ensinar. É o quanto você ama. O quanto Jesus amou esses discípulos esquisitos demais. O quanto Jesus amou essa gente. E essa é a nossa referência. Eu me lembro que teve um dia que eu precisei corrigir uma discípula minha. E a primeira coisa que eu perguntei a ela, antes de corrigi-la, nós estávamos no início da nossa caminhada aqui em Nova Iguaçu, ainda nos reuníamos lá no Hotel Mercury. E eu sentei com ela numa sala e eu disse para ela: filha, eu preciso te falar algumas coisas. Eu preciso te falar algumas verdades. Mas a primeira coisa que eu preciso te perguntar: você sente que eu te amo? Ela: eu não tenho dúvidas de que você me ama. Eu disse: eu estou autorizada a falar qualquer coisa com você.
E eu comecei a pontuar para ela algumas coisas importantes que ela precisava melhorar, que ela precisava mudar. Sabe, irmãos, quando a gente corrige, mas a pessoa que a gente está corrigindo se sente amada por nós, é diferente. A sua correção, ela não chega como uma punição. A sua correção, ela chega e alcança um coração que sabe que você não quer destruí-la, que você não quer humilhá-la. Ele sabe, a minha discípula sabia que eu não queria expor uma situação e trazer para ela vergonha. Por amor, eu estava corrigindo ela. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Nossos filhos até choram quando corrigimos eles, mas porque eles sabem que nós os amamos, eles aceitam a correção. Quantas vezes eu falava com meu filho: filho, eu preciso te corrigir. Eu nem queria. Ele: mãe, não é justo isso comigo. Mãe, por que você vai fazer isso? Passava um tempo. Ele vinha: mãe, eu mereci, eu sei que você me ama. E eu precisava ser corrigido. Porque quando se tem amor, a correção, ela chega diferente. O coração, o ambiente está preparado e sabe que o que você quer é crescimento, é avanço, é progresso e não destruição, humilhação, punição. Por isso que Jesus, ele, num tom aqui de despedida, ele está verbalizando o valor que ele dava à companhia dos seus discípulos. Ele estava dizendo para Deus: eu amo estar com eles, eles são importantes para mim. O que eu fiz por eles não foi simplesmente porque o Senhor me deu uma missão. Eu os amei de verdade. Nós precisamos amar as pessoas de verdade. Nós não podemos estabelecer um discipulado simplesmente por uma função que nos foi atribuída, por uma missão que nos deram. Não. Sabe, nós temos que amar de fato e de verdade. Você tem amado as pessoas que Deus te confiou? Ou você tem usado mais o título de mãe, de discipuladora, de chefe? Nós precisamos amar as pessoas, irmãos. Mas como que eu vou amar gente? Gente que eu não tenho nem muito. Amar é diferente de gostar. A gente não está pedindo para gostar de pessoas. Nós estamos pedindo para amar. E amar é decisão, convicção de que o amor afeta a vida de alguém. O amor bíblico, ele afeta a vida de alguém e gera crescimento, e gera avanço, e gera progresso. É esse tipo de amor que Jesus está dizendo aqui. Não adianta só apontar o erro, não adianta só falar o que ele tem de erro. Se a gente fizer isso, a sensação de destruição será maior do que a sensação de amor. E as pessoas precisam sentir que a gente está comprometida com o propósito, com a vida delas. Porque se não for assim, perderemos as pessoas que amamos e que Deus nos confiou. Jesus levou tempo. Ele levou tempo para ter, além da confiança, o entendimento dessas pessoas, desses discípulos, de que ele, em alguns momentos, precisaria ser duro. Jesus foi muito duro em muitos momentos com os seus discípulos. Mas até que eles entendessem que Jesus os amava. Ah, irmãos, alguns deles desistiram na jornada. Vocês lembram disso? Alguns desistiram. Pedro, depois que Jesus falou: você vai me negar 3 vezes. Ele diz: não, Senhor, não vou fazer isso não. Vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, quem sou eu? Tempo depois, Pedro nega. E Pedro acha assim: pronto, agora, já era.
agora eu desisto desse negócio de ser pescador de homens, é melhor eu voltar a fazer o que eu fazia também. Jesus levou tempo para conquistar o entendimento deles acerca do seu amor e transformar esse entendimento numa aliança de tal maneira que eles compreendessem que agora sim, ainda que fossem corrigidos, ainda que fossem levados a uma pressão ministerial, eles não desistiriam do plano de Deus para eles, porque Jesus os ensinou, os amou. Jesus foi amigo deles. Jesus, ele não queria apenas a confiança dos discípulos, ele queria ter uma amizade sincera, profunda com eles. Na relação do discipulado, irmãos, existe uma hierarquia, existe autoridade, mas a relação do discipulado, ela só vai ser próspera e abençoadora se nós entendermos que a gente precisa avançar para além do título e avançar para uma amizade, para um amor e para uma aliança de verdade com os nossos discípulos. O que Jesus nos ensina nesse tempo é que o discipulado, ele não pode parar apenas num lugar da obrigação. Ele tem que avançar para uma aliança e uma aliança verdadeira com Ele. Não sei qual é a aliança que você tem hoje com essa igreja. Eu não sei qual é o relacionamento que você tem hoje com ela. Tem gente que chega aqui e é apenas um frequentador. Entra, sai, não se relaciona com as pessoas. Tem gente que é servo. Chega, até serve em algum ministério, em outro. Tem gente que vai além do serviço. Tem gente que ama, que é amigo da igreja, se envolve com os projetos da igreja. Mas tem gente que ultrapassou todas as barreiras e chegou ao último nível. Saiu de frequentador, passou a ser servo, passou a ser alguém que tinha amizade com a igreja, mas chegou no nível de ser aliançado com a igreja. E quando você está nesse nível de aliança, irmãos, não tem absolutamente nada, nenhuma decepção, nenhuma ofensa, nenhuma tristeza que tire você do lugar que Deus te plantou para prosperar e te fazer alguém, um discipulador, alguém, um pai de multidões, alguém que vai prosperar, que vai imprimir o caráter de Cristo em tantas pessoas.